Olá, eu sou Brisa Sócio do canal Brisa Sócio World e este é mais um vídeo Momento Leitura. Ele foi o fundador do Império Mongol, nascido em Temujin. Foi um brilhante estrategista e dominou o mundo. Para quem não sabe, eu estou falando de Gengis Khan. Curiosamente, a sua família foi rejeitada pelo seu próprio clã. Ele nasceu em Temujin e foi um líder poderoso. Gengis Khan unificou as tribos mongóis. Esta união transformou-se no Império Mongol. O Império Mongol estendia-se do Oceano Pacífico até o Mediterrâneo. Então, por que ele é considerado o herói da Mongólia? Além de unificar o país, ele trouxe a civilização. Gengis Khan era forte, determinado e ao mesmo tempo flexível. Embora generoso, ele também era cruel. Dá para entender? Mas será que Gengis Khan era realmente cruel? Gengis Khan foi considerado o invasor verde. Vamos tentar entender isto. Bom, ele atuou entre os séculos 13 e 14, no maior império contíguo do mundo. Agora, por que Gengis Khan foi considerado o dominador, o conquistador mais verde da história? Bom, então vamos lá, vamos tentar entender. Olha que curioso. Ele é considerado o invasor mais verde porque ele ajudou a remover cerca de 700 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. Mas já consegue imaginar isso? Mas como assim? Como ele conseguiu eliminar tantas toneladas de carbono da atmosfera? Muito simples. As áreas povoadas foram transformadas em florestas. E as pessoas que estavam lá simplesmente desapareceram. Como? Você já deve imaginar como, na verdade. 40 milhões de pessoas perderam suas vidas nas invasões mongóis. Seu império abrangia 22% da superfície da Terra. Com essa eliminação, enormes terras cultiváveis se transformaram em florestas. E a volta destas florestas causou, inclusive, o esfriamento da terra. Incrível tanta contradição, não é mesmo? Olha que fato interessante. Gengis Khan foi marcado por sua tolerância religiosa. A história registra que Gengis Khan acreditava no tengrismo. Tengrismo, o que é isso? É uma crença que envolvia o xamanismo. Então, por que Gengis Khan era um líder tolerante em relação às religiões? Ora, era para favorecer o comércio e também a política. Assim, a diversidade religiosa dava estabilidade política e comercial. Olha que curioso, que curiosidade. Gengis Khan concedia isenções a instituições religiosas e também a líderes religiosos. Olha que sábio da parte de Gengis Khan. Ele acreditava que a diversidade religiosa causaria uma certa unidade em seu império. Além desse aspecto de produzir essa unidade, esse senso de unidade em seu império, a diversidade religiosa ajudaria a evitar as rebeliões. Assim, com a população diversificada, a rebelião estaria então desencorajada.
E olha só que interessante, essa tolerância com as culturas diferentes, com essa diversidade cultural e religiosa, fez com que o Império Mongol desenvolvesse a Rota da Seda, né? E que era um intercâmbio cultural e comercial, né? Ali nessa rota, que é conhecida até hoje, né? A Rota da Seda. Então, pessoal, o que foi a Rota da Seda? Ela foi uma rota que conectava a Ásia, a Europa e o Oriente Médio. E por que chamava-se Rota da Seda? Porque o comércio enfatizava justamente aquele tecido, a seda chinesa. Então, gente linda, a Rota da Seda, além de proporcionar este comércio, ela também proporcionava o intercâmbio de tecnologias entre essas civilizações, esses países, essas culturas. É claro que naquela época não se falava em países, então vamos falar assim, diferentes civilizações com diferentes povos naquele período. Então, gente, por que Gengis Khan era esse estrategista? Ele organizava tanta coisa. Bom, não devemos deixar de falar que ele era um grande líder carismático também, é claro. Bom, talvez pelo fato de o clã de Gengis Khan ter sido discriminado no passado, ele tinha tanto ímpeto e tanta vontade de unir as tribos mongóis e criar um grande império. Bom, então vamos ver os dois lados, né? Um negativo que mostra como o Gengis Khan, através das suas ações, né, de grande imperador, ele causava então grande destruição, sofrimento. Por outro lado, ele unificou territórios e também unificou diversas culturas. Bom, Khan, né? Essa palavra Khan remete à liderança. Então, ele se aproxima mais de um título de imperador e não propriamente de um rei. Então, Gengis Khan. Então, o chefe, um líder, Khan, né? O Khan de Gengis Khan. Então, gente linda, o Império Mongol foi fundado em 1206 e aí, é claro, teve um fim, né? A Mongólia volta aos seus padrões, né, de antes. Teve um colapso, né, da dinastia Yuan, para quem quiser pesquisar, pesquisem aí. E aí os mongóis voltam para os seus padrões. Então você pode ver no mapa aí onde fica a Mongólia, na Ásia, no centro da Ásia. E agora em relação às mulheres. Como eram as mulheres no Império Mongol? Elas eram guerreiras, consideradas guerreiras destemidas, e elas desafiaram, com certeza, as tradições. As mulheres mongóis tinham a liberdade de lutar ao lado dos homens guerreiros. E assim, elas podiam participar das atividades militares. Assim, essas mulheres desafiaram as tradições. Então, elas desafiaram as tradições patriarcais, se tornando assim símbolo de coragem e determinação. Bem, é importante destacar que o povo de Gengis Khan, né, os mongóis, eles tinham uma cultura nômade, viviam em tendas, também era envolvido com arte, e a sua arte se manifestava na dança, na música e no xamanismo. Então, xamanismo. Então, o que é um xamanismo? Vocês conhecem o que é xamanismo? E o xamanismo mongol? O que seria então esse xamanismo mongol? Ele envolve o culto dos espíritos dos ancestrais. Acreditam no totemismo, nos totens, né? Do totemismo e no animismo. Então, esta prática xamânica remonta
a 300, 400 anos antes de Cristo. Interessante observar também que o xamanismo era a religião do Império Huno, que tinha, né, uma relação ali com aquela região também, mas o Império Huno foi no século IV e V. Então, voltando lá ao Gengis Khan, ou Temujin, como ele foi batizado quando ele nasceu, Temujin. Interessante que o significado de Temujin significa de ferro, ou ferreiro. E aí foi mudado para Gengis Khan, que significa governante, né, líder, Khan, né? Então, aí traduzindo Gengis Khan, poderia traduzir como governante supremo ou governante universal. Agora vamos ver como foi a infância de Gengis Khan. Bom, como ele vivia nas estepes, a realidade dele era brutal. O pai de Gengis Khan foi envenenado por tribos tártaras rivais quando Gengis Khan tinha apenas 9 anos. Aí, a própria tribo de Temujin, né, posteriormente Gengis Khan, expulsou a mãe de Gengis Khan, ou seja, Temujin, posteriormente Gengis Khan, com 7 filhos. Aí, Gengis Khan cresceu caçando e coletando alimentos para sobreviver. Há rumores que, na sua adolescência, Temujin assassinou o próprio irmão por disputa envolvendo disputa por comida. Ainda na sua adolescência, clãs rivais sequestraram Gengis e sua jovem esposa. E durante esse sequestro, Temujin tornou-se um escravo, até que ele conseguiu fazer uma fuga brilhante, né? Já aos 20 anos, ele era considerado um guerreiro e líder formidável. Bom, depois que ele conquistou apoiadores, ele começou a estabelecer alianças com chefes importantes. Bem, então ele passou a ser muito bem sucedido nas estepes, né, como um líder ali nas estepes, obteve sucesso nas confederações das estepes, e então, a partir disso, com esse alicerce, com essa posição que ele já havia ocupado lá nas estepes, onde ele dominava muito bem, ele passou a voltar a sua atenção para as conquistas externas. Agora, quanto à aparência de Gengis Khan, bom, ele era descrito como um homem alto e forte, tinha cabelos esvoaçantes e uma barba longa. Bom, há quem diga que Gengis Khan tinha os cabelos ruivos e olhos verdes. Bom, então algumas curiosidades. Por exemplo, os generais do Gengis Khan, eles eram muitas vezes aqueles que no passado foram seus inimigos, porque Gengis Khan tinha um olhar aguçado para incorporar os guerreiros, né, em seu exército. E assim, Gengis Khan promovia seus oficiais, seus generais, com base na competência deles. Ou seja, com base nas experiências e nas habilidades. Então, seus oficiais não eram escolhidos através de sua posição, sua classe, sua ancestralidade ou lealdade passada, não. Então, esses oficiais, eles eram escolhidos
pela meritocracia. Olha só que curioso. Quando Gengis Khan foi atingido por uma flecha, seu cavalo foi atingido por uma flecha, uma coisa assim, mais tarde esse atirador estava entre os prisioneiros e ele perguntou quem tinha atingido ele. E aí um jovem falou, eu. E aí o Gengis Khan escolheu justamente este homem que quase o matou para ser um comandante de campo, aquele que ajudou nas conquistas na Ásia e na Europa. Uma coisa interessante também no Império Mongol é que Gengis Khan dava a chance dos povos dominados a se submeterem pacificamente ao domínio mongol. Mas qualquer sociedade que revidasse, que resistisse, Gengis Khan realmente a atacava mesmo. Ele não resistia e atacava com espada qualquer sociedade que resolvesse revidar, que resolvesse lutar contra ele. Não só revidar, mas também que resistisse, que não aceitasse seu domínio. Então aí sim ele era realmente totalmente implacável. Bom, pessoal, eu acho que então vou ficando por aqui. Deixe seus comentários, o que você achou desse vídeo, o que faltou. E é isso aí. Eu tô testando aqui um novo formato de vídeo. Espero que tenha ficado interessante e inscrevam-se no canal, deixe seu like e comentários. E até o próximo vídeo, Momento Leitura, aqui no canal Brisa Sócio World. Wassalamu alaikum.